Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo certo aí com vocês hoje. Eu sou o Edival Leite, Líder Coach, e estamos aqui gravando mais um vídeo, né, para a série de vídeos aí que vai pro YouTube e também lá pro LinkedIn. Hoje queremos falar aí um pouquinho sobre avaliação de desempenho. Vocês já passaram por essa avaliação de desempenhos na empresa de vocês ou não? O que vocês me dizem? Né? Deixa um comentário aqui embaixo que eu vou estar lendo depois, né, para a gente trocar umas trocas de experiência. Avaliação de desempenho, AVD, né? Todo mundo chama de alguma forma. Você já ouviu falar em avaliação de desempenho? Na sua empresa tem esse processo ou não? Eu falo que esse processo ele tem sido cada vez mais utilizado nas empresas para mensurar aí as diferentes competências, né, daqueles que fazem parte do seu quadro de funcionários ali. A AVD nada mais é, gente, avaliação de desempenho nada mais é do que, né, avaliar ali como que está o profissional dentro das suas entregas, né? E isso permite aí que a organização defina melhor aí as suas estratégias, né, de capacitação e, consequentemente, aí torne o desempenho, né, de todos melhor a cada dia aí, né, a cada passo que forem seguindo. No entanto, né, nem sempre as empresas contam com profissionais aí adequadamente preparados para conduzir esses processos. Já perceberam isso, né, junto ao RH de vocês aí, né, junto a quem aplica essas avaliações? Como que está sendo feito isso, né? Isso é uma pergunta que a gente sempre faz e muitas vezes eu me deparo aí por algumas pessoas não saberem o processo. Por esse motivo, eu queria que você conferisse, né, continuasse nesse vídeo aqui, que é exatamente, né, o que eu vou falar aí sobre avaliação de desempenho. Alguns erros comuns, né, que precisam ser evitados aí numa avaliação de desempenho. E você que trabalha com recursos humanos, você que trabalha aí, né, aplicando esses processos na sua empresa, o que é uma avaliação de desempenho para você? Como que funciona isso, né? A avaliação de desempenho ela é um processo em que os gestores, né, com o auxílio dos profissionais aí dos recursos humanos, como eu falei, eles avaliam aí diferentes competências e conhecimentos aí, né, dos seus colaboradores aí, dos processos que eles estão aí lidando no dia a dia. Mas aí para que serve isso, né? O objetivo dessa avaliação, gente, é identificar aí em quais pontos o profissional atende às expectativas da empresa e em quais ele ainda precisa, né, se desenvolver aí, em qual parte do processo ele precisa, né, dar um cheque melhor aí e dar um foco melhor para se desenvolver. Para isso que serve a avaliação de desempenho. Eu falo que o relatório dessa avaliação ele deve ser bastante completo, definindo aí os critérios que foram utilizados, né, para fazer esse processo e o desempenho do profissional, né, em cada um deles aí, em cada parte do processo. O documento ele deve ser utilizado, né, no momento aí do quê? Como que eu devo utilizar esse momento da avaliação de desempenho? Em qual parte do processo eu vou usar isso? Você, líder, o gestor, vai utilizar aí no momento do feedback, para que o trabalhador ou colaborador aí tenha conhecimento de como a empresa tem visto o seu desempenho e possa se tornar e você possa se tornar aí, né, melhor, né? Você possa aí corrigir os erros dentro do seu processo, ali dentro da sua entrega no dia a dia, né? Porém, né, acontecem alguns erros frequentes, né, no processo avaliativo. Vamos ver se vocês concordam comigo. Vocês que já fizeram uma AVD, que já participaram de uma AVD, né, podem até comentar aqui embaixo. Eu falo que algumas dicas, né, algumas atitudes, elas podem comprometer aí seriamente o processo avaliativo aí dos colaboradores de uma organização. Então a gente tem que ficar muito atento a esses erros, né, e fazer o possível para evitar aí esse tipo de erro dentro do processo de avaliação do desempenho, gente. Olha um dos erros mais frequentes aí, ó. Algumas pessoas não gostam de fazer avaliação. Não fazer avaliação de desempenho, eu falo que é o primeiro erro, né? É um dos mais graves ali que a gente pode tentar cometer.
É o maior erro aí que eu falo, né, dentro dessas dicas que eu vou dar hoje aqui. Mas ainda há empresas que simplesmente não realizam nenhum tipo de processo avaliativo para os seus funcionários. Nem todas as empresas têm esse processo, gente. Geralmente a gente tem isso aí muito nas grandes empresas, nas grandes organizações, né? Mas as pequenas empresas, as pequenas organizações também podem fazer isso. Isso aí os deixa no escuro, já que eles não têm aí a noção de como, né, o seu trabalho está sendo visto aí por seus superiores. Então, o profissional ele tem que pensar sobre isso, né? Se ele não está fazendo, como que os profissionais aí, né, os seus chefes estão lidando com isso? Eu falo que esse fator é duplamente negativo, porque primeiro a falta de reconhecimento aí de um bom trabalho gera aí perda de motivação e segundo porque a falta de reconhecimento aí dos erros impede que o profissional aí possa melhorar aí no seu dia a dia, nas suas entregas aí das suas tarefas, né, no decorrer aí do seu processo profissional. Portanto, é essencial que as organizações adotem aí de vez, né? Eu falo que todo mundo tem que ter isso, né, gente? Avaliação de desempenho em sua cultura. E com o auxílio aí dos profissionais, né, de recursos humanos, que isso cabe a essa área, né? Eles expliquem aí aos colaboradores e aos gestores como esse processo ocorre, né? E qual é a sua importância aí. Então, não fazer avaliação, gente, é um dos primeiros erros aí. Qual um outro erro aí? Ser raso nos critérios avaliativos. Ser superficial aí, né? Não entrar a fundo nos processos e saber aplicar a ferramenta. Eu falo que em cada profissão aí há diferentes competências e conhecimentos aí que um profissional precisa adquirir, né, no decorrer aí da sua jornada. Portanto, aí não faz sentido, né, que todos os colaboradores de uma empresa eles sejam avaliados aí nos mesmos critérios. Faz sentido para você isso ou não? Todo mundo seja avaliado igual, independente do que ele está entregando, independente do cargo que ele ocupa ali dentro da empresa? O que vocês me dizem? É fato que há algumas competências que são universais, tá, gente? Existem coisas que servem para todo mundo. Como o que, por exemplo? Como disciplina, organização, ser pontual, aí, né? A pontualidade, a assiduidade, entre outros vários aspectos aí, né? Que a gente pode citar aí dentro do processo. Eu falo, contudo, aí, é necessário, né, que os gestores de cada departamento eles definam também critérios avaliativos para cada cargo. É assim na empresa que você trabalha? Como que funciona aí, gente? O que vocês me dizem? Eu falo que isso evita as avaliações superficiais. Aquelas em que o funcionário é considerado ótimo apenas por faltar pouco e nunca se atrasar, né? Então ele é ótimo, ele nunca faltou, nunca se atrasou, então ele é excelente. Eu falo que são critérios rasos, né, para a gente avaliar aí, né, um colaborador. O que vocês acham disso? Né? Isso é mais que a obrigação do funcionário, né, do colaborador. Mas a avaliação de desempenho aí, ela deve estimular o colaborador a dar o melhor de si, dentro das habilidades aí típicas do seu ofício, né, do cargo que ela está ocupando ali, do que ela está entregando, né? Eu falo que isso é primordial. E é fundamental definir critérios específicos, né, que permitam que uma avaliação mais profunda ela seja realizada aí dentro do seu âmbito geral, né, de um modo aí total, né, totalizado. Vamos lá, uma outra dica aqui excelente: atribuir nota 10 em tudo, né? É um dos erros graves aí. Às vezes o colaborador, a pessoa que está avaliando, ela quer dar 10 para todo mundo e vamos acabar logo com isso. As empresas que não levam a avaliação de desempenho aí a sério, geralmente fazem avaliações ótimas a todos os seus funcionários. Como se não houvesse aí nada a melhorar, como se todo mundo estivesse ótimo ali, né? E a gente sabe que todas as organizações, elas têm problemas, têm dificuldades, né? As pessoas, elas têm autoconhecimento, elas precisam aplicar autoconhecimento, elas têm que sempre a melhorar. Isso é um ponto que o coaching trabalha muito sobre isso, né? Isso é o mesmo que não fazer avaliação, gente. Já que se todos só recebem nota 10, que tipo de parâmetro, né, a organização utiliza aí para fazer esse processo? O que vocês me dizem? Os gestores aí, eles não podem ter medo de tirar pontos, né, e de ressaltar aspectos em que o desempenho não está bacana. Você que já participou de uma avaliação de desempenho, como que funciona isso?
recebeu 10 em tudo, recebeu notas que você não gostou, né? Mas que no final fez sentido para você ou não. Um colaborador aí que vai ser demitido, ele não deve ser pego de surpresa ao receber a notícia, por exemplo. É aquilo que eu já falei em outros vídeos aqui no canal, né? Não pode ser surpresa quando a pessoa é desligada. Porque teve todo um processo. Isso. Quando você tem uma avaliação de desempenho, gente, isso não vai ser surpresa para ele. É preciso que ele tenha aí uma noção clara de que está deixando a desejar. Por isso ele foi desligado. Isso é muito importante. Uma outra coisa, agir aí com despreparo e falta de memória. Como que é isso? Antes de fazer uma avaliação de desempenho, é fundamental aí que o gestor defina quais critérios serão utilizados nesse processo. Sendo que o ideal aí é separá-los em duas categorias. As competências comuns, né, que todos os colaboradores, né, têm aí no decorrer, e as competências específicas daquela posição. É aquilo que eu falei, né? Em determinados cargos tem que ser aplicado aí de acordo com, né, com a posição hierárquica ali, com a posição que ele está entregando, né? Se é um chão de fábrica, se é um nível de líder, de liderança, de gestor, de coordenador. Eu falo que ele também deve definir aí o método de avaliação. Notas aí de 0 a 10, tá, gente? Regular, bom, ótimo, muito bom, abaixo, acima das expectativas, acima do esperado e assim por diante. Então temos que ter vários pontos aí, né, que sejam aí pincelados dentro desse processo de avaliação de desempenho. Eu falo que tendo preparado aí o processo, o líder deve definir aí qual é o período de avaliação. É final do ano, é começo do ano, né? Geralmente é mais pro final do ano, né, gente? Se for uma avaliação bimestral, por exemplo, ele deve se lembrar aí da boa parte que o colaborador fez nos últimos 2 meses, e não apenas na semana mais recente aí. Porque algumas pessoas, né, principalmente a avaliação em pares, elas acabam pontuando as pessoas ali só no decorrer do que ela fez naquela semana. Ela sabe que vai ter avaliação de desempenho, ela fica, né, numa zona de conforto. Uma outra coisa, deixar, né, de reconhecer o valor de cada colaborador. Isso é um erro grave, né, gente? Não reconhecer apenas por motivos pessoais. Isso é tão banal, né? Se alguns colaboradores aí têm medo de dar feedbacks negativos, há outros que, em compensação, só pontuam aí as falhas. Só vai lá no processo, né, de falha. Não pontua as qualidades também, né? Isso é uma coisa ruim, né, de ser feito. E a organização que tem esse tipo de atitude é muito ruim também. Todavia, lembre-se de que a avaliação de desempenho envolve também o reconhecimento dos pontos positivos. Agradeça, né, o seu funcionário aí pelos seus trabalhos em nome da sua organização, em nome da sua empresa. Você, gestor, né, você coordenador, gerente, saiba se posicionar, né, em cima desse aspecto aí na hora de dar o feedback, na hora de ler aí essa avaliação de desempenho, essa AVD aí que o funcionário, né, foi aplicado. Lembre-se que você está diante de um ser humano, né, que deve ser tratado aí com respeito, e eu digo com muita consideração, porque se ele está ali na organização, algum mérito ele tem, alguma parte ali ele está contribuindo pelo total ali da empresa, né, pela totalização da empresa. Valorize o colaborador que está à sua frente, gente. Considere todas as dificuldades que o departamento ou que a empresa enfrentou no último período avaliativo aí. Isso é primordial, isso é o que mais precisa ser feito. Eu falo que você deve permitir aí que ele saiba quais são os pontos positivos do seu trabalho e quais são os pontos negativos, né? É como se fosse uma análise SWOT, pontos fortes e pontos fracos aí, né, a serem melhorados. Esse fator é muito importante para a motivação do trabalhador em continuar aí dando o quê, gente? Dando o melhor de si. A partir do momento que ele tem ideia do que está acontecendo, ele vai dar sempre o melhor de si. Um outro erro grave, né, gente? Não ser sincero. Essa é uma coisa muito chata que muitas organizações, né, alguns líderes de algumas organizações acabam cometendo. Se você acredita aí que o seu funcionário tem capacidade de executar um trabalho mais criativo ou de produzir mais, o que você tem que fazer? Dizer a ele, diga a ele no feedback, na avaliação de desempenho, gente. A avaliação de desempenho só é válida quando ela é sincera. Seja para o lado positivo, seja aí para o lado negativo, né? A gente tem que sempre pensar sobre isso, né? O que é negativo, o que é positivo. Tem pontos a melhorar? Vamos citar aqui. Em
Então deixe, né, o seu ego aí de lado, vamos deixar esse ego de lado. Da mesma maneira aí, ouça que o colaborador tem a dizer diante da avaliação, né, que você acabou de fazer. É uma troca ali, gente. A pessoa que está recebendo o feedback, ela vai passar, né, o que ela acha, e você também vai passar, né, os pontos da avaliação, os soft skills e os hard skills daquele funcionário. Ele tem o direito aí de dar o seu parecer. Não se trata de iniciar uma discussão, pois contra fatos, o que acontece? Não há argumentos. Então, a gente tem que ser aí o mais sincero possível, o mais transparente possível. Contudo, é importante aí dar voz, né? E vez para quem, gente? Para o funcionário. Talvez ele tenha justificativas, né, válidas para uma queda de rendimento, que você nem saiba aí, que você não percebeu no decorrer aí do processo, né? Mas eu acredito que isso seja muito difícil, porque você, líder, realmente que está atento, né? Você está avaliando o seu funcionário ali no dia a dia. Mantenha-se aberto sempre ao diálogo aí. Uma outra coisa, gente, é ignorar aí o plano de carreira. Nossa, isso é o que mais tem dentro das organizações. Eu falo que a avaliação de desempenho ela não é feita à toa. Por que a gente tem uma avaliação de desempenho, uma AVD? Ela tem aí o propósito real de levar cada funcionário a um processo de melhoria contínua, de modo aí que ele possa progredir e, consequentemente, aí, ajudar a empresa também a se desenvolver cada vez mais, né, para que ela possa aí ficar mais embasada, né, no seu processo aí de seleção, de promoções de cargos e lideranças, né? Por isso aí que quando o gestor pontua os aspectos em que o colaborador ele está precisando melhorar, eu falo que ele também deve dar orientações e sugestões aí de como deve ser feito, né? Como que é essa melhoria? Quais os pilares da empresa aí, né? Quais os pilares da organização da qual o funcionário não está, né, se encaixando? Então a gente tem que pontuar isso de uma maneira assertiva, né, gente? De uma maneira certeira. Eu falo que iniciando aí um processo de melhoria contínua, cabe ao gestor entrar aí no tópico, né? Promoção, aumento de salário, aquilo que eu sempre falo, né? A empresa que tem um plano de carreira aí, ela tem que estar sempre pensando nisso, né? E a melhor ferramenta de usar isso é a avaliação de desempenho, gente. Se um bom desempenho aí está sendo apresentado, é claro que o funcionário manifestará interesse em progredir, né? Porque cada um está ali para um crescimento. Ninguém entra ali numa empresa para ficar estagnado na mesma coisa, né? E nunca progredir dentro da empresa. Por isso, aproveite o momento da avaliação para mostrar o plano de carreira que a empresa tem, né, na área daquele colaborador, e questione aí se o projeto aí faz sentido para ele, né? Se tudo que você está falando ali faz sentido naquele momento, né? Que está tudo muito claro, tudo muito fácil de enxergar ali dentro desse processo. Uma outra coisa, deixar de monitorar aí, né, a evolução do funcionário. Isso é um erro. Você tem que estar sempre monitorando aí a evolução. A avaliação de desempenho é um ponto de partida, né, para que novas atitudes e competências aí elas sejam desenvolvidas. Portanto, aí não pense que o trabalho acabou depois de avaliar o funcionário. Avaliamos ali, vimos que ele tem que melhorar isso, né, que isso ele tá bom, né, e pronto, acabou. Aí só na próxima AVD aí que a gente vai falar sobre o assunto. Não, gente, não é. A gente tem que ir monitorando dia a dia, né? Eu falo que muito pelo contrário. É agora que o gestor, né, embasado na ferramenta da AVD, né, ele deverá analisar o dia a dia de trabalho, verificar se o colaborador está dando continuidade ao bom desempenho apresentado, né, e corrigindo aí os pontos em que precisa melhorar. Os pontos que vocês trataram ali naquele feedback, né, naquela avaliação de desempenho. E que você reconheça, né, a importância desse processo, que consiga fazer da avaliação de desempenho aí, eu falo aí que um instrumento de melhoria contínua em todos os seus colaboradores, em todos os seus liderados aí, e consequentemente aí para que a sua empresa aí, né, ela possa progredir aí, não só em alguns departamentos, né, em departamentos aí individuais, mas assim como um todo, gente, porque a empresa, vários departamentos se juntam e formam a empresa no todo. Então, o processo, né, de melhoria sempre contínua ali para um todo, para a empresa toda. Legal isso, né, gente? Pessoal, qual dos erros aí que eu falei aqui, né, que a sua empresa ou você, gestor de RH aí, ou áreas de humanas, tem cometidos aí na avaliação de desempenho?
Fez sentido para vocês o que eu falei aqui, né, dentro desse vídeo? Ou não? O que vocês acham? Pode comentar aqui embaixo se vocês quiserem, né? Ou então lá no LinkedIn, para onde o vídeo está sendo repostado também, né? E para você saber aí o que é possível, né, para evitar aí esses erros se você caso esteja cometendo. Deixe seu comentário, gente, né? Se você o desejar, é claro, né? E lembre-se sempre, né, que esses vídeos aqui a gente tem o intuito aí de trocar informações, né, de trocar experiências aí. Esse é o objetivo dos vídeos aqui no meu canal do YouTube. Então, como eu sempre digo, boa sorte a vocês, sucesso sempre a vocês aí, né? Até um próximo vídeo aqui, onde estarei abordando qualquer outro tipo de assunto relacionado aí à liderança, né? Coach de vida e entre outros aspectos aí, né? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, né? De ativar aí as notificações, para que sempre que tiver um vídeo novo aí, né? E for relevante a você, você possa ser avisado aí pelo YouTube. Pessoal, até o próximo vídeo aí. Fiquem com Deus.